passo a apresentar os oradores, especialistas, gente ligada ao ténis. Tatiana Bezkratnikova, o Javier Figueira, o Rui Machado, o Pedro Lobão, o Stefan Böning, Albert Angulo, José Monteiro. A visão e a determinação da Vanguard Properties para além daquilo que são os seus negócios e os seus investimentos, canalizar uma parte do seu investimento para gerar impacto social e educativo através do desporto. É um exemplo que deve ser seguido por outras organizações e que, se assim for, aumenta certamente aquilo que é a quantidade de projetos de qualidade que podemos ter no nosso país, podemos ter nos nossos territórios, de maneira que termino com um forte elogio a este apoio, a este projeto e uma recomendação de que outras organizações empresariais olhem para a Vanguard Properties, olhem para o Vanguard Stars, sigam o exemplo noutras modalidades, noutros projetos, gerando impacto social através do desporto. Muito obrigado. Bom, e enquanto diretora de desporto da Vanguard Properties, vamos então começar com a Tatiana. Agradecendo, portanto, a presença de Pedro Patacho em nome da Câmara Municipal de Oeiras. Aqui um belo exemplo da conjugação de esforços entre uma iniciativa privada e as instâncias locais. Tatiana, vamos então começar por falar deste projeto sensacional, que já vem com alguns anos de vida, o Vanguard Stars. Boa tarde. O que é hoje em dia o programa Vanguard Stars? Na verdade, o programa Vanguard Stars evoluiu e hoje em dia é uma competição internacional saudável, com um componente muito forte de diversão, com um componente também bastante forte tenístico. Por quê? Porque nós fazemos e realizamos os torneios entre 3 países. Neste momento, entre Portugal, Espanha e Alemanha. São 3 países com cultura tenística muito elevada. E só quando nós realizamos estes torneios com componente forte de diversão e valorização de participar, nós conseguimos adquirir muitos miúdos. E alguns deles são bastante já com um nível tenístico, são um dos melhores de Portugal, de Espanha. Portanto, e assim, com muitos jogos, com um formato de 2 dias, sábado e domingo, formato quando os miúdos sempre, o primeiro dia, jogam short set em fase dos grupos e está prometido sempre fazer 3 jogos. E depois, a fase de quadro principal, eles sempre ficam com uma experiência bastante elevada. Nós também temos a parte de valorização dos valores que achamos que são importantes não só dentro do campo, mas também fora, como companheirismo, fair play e esforço. Portanto, o formato está feito que todos os miúdos, não só aqueles que ganham, também quem perdem, mas que demonstram estes valores, eles sempre ficam premiados e assim ficam contentes. O formato também de 2 dias permite que estas pequenas experiências internacionais também os pais têm bastante, não precisam ir para uma semana e conseguem viajar, deslocar-se também sem problema. Portanto,
nos sítios e nas instalações tenísticas emblemáticas, quando corre o nosso torneio Vanguard Stars, os pais acabam também por desfrutar, fazer parte, os miúdos divertir-se, fazer novas amizades e toda a gente ficar bastante contenta. E assim, de um torneio para outro, a evolução seja mais rápida. Conseguimos também ter bastante bons resultados a nível tenístico das nossas primeiras gerações, de miúdos de ano 2018, 2019, hoje em dia estão bastante destacados no nível internacional. Num circuito internacional Tennis Europe, temos muito orgulho que lideram o ranking e algumas estão também no top 10. Significa que o nosso formato de sub-10 e sub-11 passa para ser uma boa preparação para primeiros escalões internacionais. Pronto, isso hoje em dia este programa Vanguard Stars. Sim, obrigado, Tatiana. De facto, uma iniciativa extraordinária que está a marcar a diferença. Uma competição internacional saudável que esticou as suas fronteiras para além do âmbito nacional, já passou e passa atualmente por Espanha, já visitou a França, vai visitar este ano a Alemanha. Uma competição saudável, divertida, competitiva, formativa, short set com imensas vantagens para a miudagem, obviamente. O acompanhamento dos pais é fundamental e, obviamente, o desporto molda o caráter, formar a competir, formar para a vida. O Javier Figueira é o diretor do circuito e também conhece de muito perto o crescimento desta iniciativa e é o Javier que vamos ouvir agora para nos falar um pouco mais deste Vanguard Stars. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos y lo primero agradecer a todos los invitados que han aceptado estar aquí, que vienen de empresas muy importantes, que están dentro de la industria del tenis, y lo que pretendemos con este simposio sobre todo es ofrecer información a los padres para todo lo que viene respecto al tenis y poder tomar las decisiones más adecuadas. España y Portugal, yo soy español, trabajo mucho en Portugal, son países hermanos, son países que están unidos el uno al otro físicamente, pero la realidad es que hay muchas diferencias, ¿no? Y eso pasa también mucho con las regiones, con las comunidades, a nivel tenístico, igual que a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. A pesar de estar tan cerca, hay bastantes diferencias. Por ejemplo, se habla mucho yo digo ni mejor ni peor, pero que hay muchas diferencias. A veces unos a otros podemos copiar alguna cosa para intentar mejorar. Por ejemplo, se habla mucho de que el tenis español tiene mucho éxito por distintas circunstancias, que aquí, por ejemplo, en el libro que os hemos entregado a todos aparecen y que son conocidas, pero solo por resumir, bueno, la historia del tenis español, tenemos muchos referentes y eso que hace que los niños quieran seguir esos referentes, quieran parecerse a ellos, y parece como que el objetivo lo tienen más cerca. La pirámide de torneos que hay en España en todas las categorías también ayuda, porque todo el mundo puede jugar torneos de todos los niveles cerca de su casa. Entonces, cuando hay un jugador que juega bien, pues no necesita tampoco invertir tanto económicamente para ir a torneos, y encima cuando juega torneos cerca de casa hay muy buen nivel y les hace crecer como jugador. La formación de los entrenadores en España, por ejemplo, que no solo a nivel federativa, también de empresas privadas, hay mucha variedad, el entrenador puede elegir y eso también acompaña el que haya buenos técnicos para que en un futuro haya buenos jugadores. El clima, que no es un tema menor, y Portugal también tiene un clima fabuloso. Hay muy buen clima y nosotros, por ejemplo, en nuestro país podemos jugar al tenis todo el año al aire libre. Y eso, si nos comparamos con otros países, pues son más horas de entrenamiento, son más horas de competición, y eso ayuda a poder tener más éxito a nivel competitivo en los jugadores españoles. Luego también, por ejemplo, otro aspecto importante es la tierra batida. En España hay mucha tradición de tierra batida, sobre todo en el Mediterráneo, lo que es Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, y eso a los jugadores para formarse, para pelear en los torneos, porque no pueden tirar winner, porque el otro jugador va a llegar y le va a devolver la pelota, pues esos entrenamientos en tierra batida, esos segundos de más que tienes también para mejorar técnicamente, ayuda a tener también en un futuro mejores jugadores. Luego también pasa una cosa, que en España el tenis, aunque es un deporte individual y obviamente cada uno tiene sus objetivos y tiene su rivalidad y tiene su competencia,
pero al final intentamos ayudarnos unos a otros. Los entrenadores hablan mucho con los entrenadores, los jugadores hablan mucho con los jugadores, los padres hablan mucho con los padres, las academias hablan muchas con las academias, los torneos se fijan mucho en otros torneos. Entonces, a pesar de ser un deporte individual, van todos en la lucha por un objetivo común y eso también ayuda. Y por último, por supuesto, la cultura del esfuerzo. Hay muchísimos españoles, no solo en el tenis, en muchísimos deportes que son grandes deportistas de alto nivel, y a veces hay ese componente cultural de que se esfuerzan hasta que pelean todas las pelotas, que pelean todos los puntos, que intentan competir bien, o incluso el día que no compiten bien pelean más y tiran bolas para arriba, y eso también ayuda a que el éxito del tenis español sea palpable, como se dice. Aunque yo a veces tengo muchas dudas, porque ¿cómo medimos el éxito de un país? ¿El tenis español tiene éxito porque tiene muy buenos jugadores a nivel masculino? ¿Cuánta gente juega al tenis? ¿Juegan más gente al tenis ahora o juegan menos que antes? Muchas veces nos confundimos, y nos confundimos también muchas veces en España, que medimos solo el éxito del tenis por tener un gran jugador o por tener varios jugadores en el top 10. Y a veces no nos damos cuenta que lo importante es que haya muchos practicantes, porque mientras más practicantes haya, más jugadores va a haber, y más jugadores y más niños, como hace el circuito Vanguard Star, van a tener una vida saludable y van a tener un estilo de vida enlazado con el deporte que les va a permitir toda la vida conseguir hacer deporte. Eso también es muy importante. Entonces, muchas veces yo soy un poco crítico cuando decimos que el tenis en España va muy bien en según qué aspectos, porque hay en otros que no es real que el tenis esté creciendo a nivel de participación. Una vez va a clubes en España y están jugando los mismos al tenis que hace 30 años, porque los niños empezaron a jugar al tenis, ahora juegan al Counter Strike, y el día de mañana pues irán a la universidad y no seguirán jugando tenis. Por eso el circuito Vanguard Star es algo muy positivo, porque consigue que a los niños les guste tanto esa experiencia competitiva que sigan jugando durante muchos más años. En cuanto al tenis juvenil en España como tal, a veces nosotros los latinos pues no estamos muy estructurados, no estamos muy ordenados, no tenemos un circuito tan bueno en Portugal como el que lleva Pedro Lobao del Smash Tour. La bola verde ha venido hace poco, todos los jugadores buenos que veis ahora españoles jugando en televisión, de esos ninguno ha jugado con bola verde. Pero bueno, por una cosa o por otra, la federación tampoco es tan fuerte. La federación a nivel económico no puede ayudar a todos los clubes, no puede ayudar a todos los jugadores. Hay países que tienen un presupuesto, como por ejemplo los de Grand Slam, que tienen un presupuesto mucho mayor, pero todo eso hace que haya una competencia, sobre todo entre los clubes, porque los clubes en España son los que realmente potencian el tenis, porque el niño donde se apunta a sus primeras clases de tenis es en el club, y esos clubes tienen la ilusión de tener buenos equipos, que sus niños compitan, que saquen buenos jugadores. Entonces, muchas veces el que no haya tanto orden o que no haya tantas instituciones con tanto poder ayuda a que los demás, un poco como decimos en España, se espabilen, se buscan la vida, y de la cantidad salga la calidad, porque eso yo creo que es un error que cometen también muchos países, que seleccionan a muy pocos jugadores y dicen, bueno, vamos a intentar, como estos son muy buenos, a ver si tiran para arriba. Y en España, sin embargo, bien o mal, mucha gente juega, cada uno busca su camino, y por H o por B, por la cantidad de torneos, por el clima y por todo lo que hemos hablado antes, pues al final consiguen salir muy buenos jugadores. Pero sea como sea, yo diría que competir es importante. Mucha gente nos pregunta a nosotros, oye, competir, ¿cuántos torneos? ¿A partir de qué edad? ¿Qué tipo de torneos? Y ahora tenemos varios oradores que saben muchísimo de eso y que un poco van a dar una guía, pero lo que está claro es que el ser humano, si no compite, no se engancha a una actividad. O sea, si ahora nos ponemos a jugar entre todos a las cartas, vamos a jugar a las cartas para ganar. Y alguno querrá ganar. El que gane a las cartas se quedará más contento que el que no gana. Entonces, competir es muy importante para la vida. Mientras antes compitas, mi opinión personal, antes aprendes, y eso es lo que de verdad te engancha al deporte. Por eso, iniciativas como la de Vanguard Star, que tienen un binomio muy especial, porque consigue formar a los niños, consigue educarles como aquel que dice, y encima consigue que los niños compitan, ese binomio es lo que les da a esos niños a que quieran seguir jugando y que quieran seguir aprendiendo. Importante, que es lo que hace el circuito Vanguard Star, que las primeras experiencias competitivas, porque los niños que veis aquí, jueguen mejor o jueguen peor, tienen 10, 11 años, son sus primeras experiencias competitivas en la vida, sean muy buenas. Hemos tenido una ceremonia de inauguración, ahora tenemos supervisores en todos los campos, damos también unos regalos si tienen buen comportamiento. La experiencia competitiva es muy buena, es muy positiva, y eso les va a hacer que se enganchen al deporte y que sigan practicando tenis. Muchas gracias.
Obrigado, Javier. Vanguard Stars de facto, apresenta o binómio perfeito, tem um papel fundamental na formação, também na competição. O Javier também sublinhou o papel do iberismo, Portugal, Espanha, Península Ibérica, com a Vanguard Stars também a atingir outros países da Europa. E, obviamente, é muito importante para que os miúdos aprendam a competir, a lidar com a vitória, com a derrota. A famosa frase que está à entrada do corte central do Wimbledon: se tu podes enfrentar o triunfo e o desire e lidar com esses dois impostores da mesma maneira. Uma frase mítica que é também muito importante, do autor Rudyard Kipling, que tem a ver muito com o desporto e sobretudo com o desporto juvenil. Por falar em iberismo, temos connosco o Rui Machado, o coordenador nacional da Federação Portuguesa de Ténis. Rui Machado, que é uma velha glória do ténis português, posso chamar já de velha glória, embora ainda seja muito jovem. Um jogador que escolheu também ir para a Espanha para formar o seu ténis, para se formar como competidor, e é de facto a pessoa ideal para nos falar desse papel formativo e também da importância de uma iniciativa privada como o Vanguard Stars. Bom dia a todos. Sim, é verdade, fazendo aqui, pegando naquilo que o Miguel disse, é verdade que eu escolhi ir para a Espanha com 15 anos até aos 22, fiz um papel importante da minha formação em Espanha, mas os meus melhores resultados foram em Portugal, a viver em Portugal, a treinar com treinadores portugueses. Portanto, tenho aqui tenho os dois países muito importantes no meu percurso como jogador. Eu gostaria de falar de duas coisas, simplificar aqui um bocadinho aquilo que vou falar em duas coisas. Falar sobre exigência, daquilo que foi a minha experiência como jogador e da minha curta experiência como treinador e dirigente agora na Federação. Já tenho praticamente 7 anos como treinador. Daquilo que é a minha experiência, o contexto de exigência, todos aqueles que têm sucesso têm um contexto de exigência presente. Não significa, quando falo de exigência, não significa que seja meter pressão nos jogadores, é longe disso. Não significa que a exigência seja só no desporto, mas sim que a formação dos atletas e aquilo que as famílias lhes passaram teve sempre presente um contexto de exigência. Pronto, tiveram sempre isso na vida deles. E pegando um bocadinho naquilo que o Javier disse, em Espanha uma das coisas que tem é que existe realmente um contexto de exigência, até mesmo pelas referências e mesmo pelo aquilo que é o histórico e a maneira de estar dos espanhóis. Existe um grande contexto de exigência quando se está a trabalhar. Também é sabido que também se sabe divertir bastante, mas quando se trabalha-se em Espanha, e esse contexto provavelmente é aquilo que faz que a Espanha tenha sucesso. Falar também de visão de futuro é muito importante. Nós, enquanto estamos a trabalhar e enquanto vamos tomando decisões ao longo da carreira, seja no contexto de treino, seja no contexto de competição, competir é muito importante, é verdade, porque o ténis evolui-se a competir, é preciso muitas horas de competição para evoluir, e é preciso saber ter visão de futuro para saber escolher os torneios. Aqui a vanguarda, o circuito de vanguarda, dá-nos aqui um bocadinho daquilo que pode ser também os grandes torneios a nível internacionais, este pequeno glamour que se vive, os jogadores serem bem tratados nos torneios, terem prémios e sentirem-se especiais. Isto é o que um jogador profissional sente, e é preciso, ou seja, esta visão do futuro, esta perspectiva que se dá a um jogador também é muito importante. Competir sempre com visão de futuro, o que é escolher os torneios não pelo resultado imediato, mas para aquilo que vai evoluir, isso é muito importante, e ter torneios em Portugal, que é uma das nossas estratégias na Federação Portuguesa de Ténis, é ter torneios em Portugal de profissionais, em que muitas vezes até para alguns jogadores estão acima do nível deles. Significa também que lhes estamos a dar uma perspectiva de futuro. Eles sabem que no futuro vão poder competir com os torneios, que estão perto, conseguem ver os bons jogadores, ter referências perto deles. Uma das coisas que a Espanha tem também, e Portugal já vai tendo. Verdade seja dita que tínhamos o único, quando eu
decidi me tornar profissional, havia um único jogador que tinha entrado no top 100 em Portugal e agora já existe mais 7, ou seja, mudou completamente e a nossa referência era basicamente do top 100 era o Nuno Marques e agora já temos muitas referências e isso dá-nos uma visão de futuro, que é possível estar perto desses jogadores, vê-los a competir, ver um bocadinho do processo de treino. Portanto, eu acho que isso é muito importante quando se toma decisões de onde treinar, onde competir, ter também presente um bocadinho do que é a visão do futuro, porque isso vai-nos trazer saber, vai-nos fazer tomar melhores decisões, vai-nos fazer olhar para a frente e não ficar só abrindo os horizontes, não nos meter limites, porque isto é um bocadinho nós... Ser profissional de ténis, por exemplo, é uma coisa muito difícil, é um objetivo muito difícil, muito exigente e faz com que temos de ter essa consciência de que é muito difícil e que estamos a competir contra o mundo inteiro. São 150 ou 200 lugares profissionais no mundo inteiro, são poucos lugares, portanto o contexto de exigência tem que ser muito, obviamente que tem que ser um contexto também muito saudável e quando eu digo exigência, volto a referir, não é exigência no contexto esportivo, é exigência em toda a vida, em tudo o que se faz e isso vai fazer a diferença porque aqui estão a escolher, para ser profissional de ténis, estão a escolher os melhores dos melhores do mundo. Por isso, só dizer-vos que foi estratégia da Federação organizar muitos torneios internacionais em Portugal para trazer essa exigência, para trazer esse conhecimento, esse nível a Portugal, para que os jogadores portugueses tenham acesso facilmente, não só economicamente, mas em termos até de logísticos, e trazer esses torneios. Temos muitos torneios internacionais nos vários escalões, nos sub-12, 14, 16, 18, muitos torneios profissionais que dão essa perspectiva de todo o que é o caminho para até ser profissional. Eu acho que facilita um bocadinho também as coisas. Acho que eram as duas mensagens que eu queria vos trazer. É isto que vai ser preciso, um contexto de exigência. Acho que o contexto de exigência é excelente, não só para o desporto, mas para a vida inteira, para termos sucesso naquilo que fazemos, em qualquer que seja a atividade que fazemos. E a visão de futuro também nos vai abrir horizontes, portanto, acho que são coisas que não só no ténis, mas como na vida nos podemos agarrar. Obrigado. Obrigado, Rui. De facto, o desporto ajuda os atletas a darem o máximo de si mesmos, a formá-los para a vida, a conhecerem os seus limites, ultrapassarem tantas vezes os seus limites. E para nos falar também de jovens atletas, obviamente, temos aqui connosco o Coordenador Nacional de Ténis Juvenil da Federação Portuguesa de Ténis, o Pedro Lobão. Pedro, é muito importante o desporto na formação do caráter dos miúdos, desde os mais novos até os teenagers e a entrada na idade adulta. Fala-nos um pouco então da importância do desporto na formação. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite, por estar aqui a falar um bocadinho sobre esta nova fase. O convite foi feito para falar um bocadinho do que é que está daqui para a frente. De facto, eu já acordei no circuito Smash Tour há 17 anos, se não me engano, e o circuito foi evoluindo. Fomos procurando cada vez mais coisas que faltavam na Federação Portuguesa de Ténis, objetivos que era preciso cumprir, fases que era preciso passar no circuito. Hoje em dia o circuito Smash Tour é um circuito bastante family friendly, onde os pais não ocupam muito tempo do seu fim de semana para levar os miúdos às provas. Isso em termos de introdução à modalidade é importantíssimo, porque o ténis ocupa muito tempo das crianças, mas também ocupa muito tempo dos pais, dos treinadores, é uma das dificuldades do ténis, e portanto temos tornado o circuito sub-10 muito family friendly, também por culpa, entre aspas, do aparecimento aqui do circuito Vanguard, que foi ter aqui um papel importante no calendário nacional, ocupou um papel um bocadinho mais competitivo, mas nunca largando esta ideia de família, de fim de semana, de lazer, e portanto há aqui uma conjugação dos dois projetos excelente para esta fase inicial e que desenvolve, e agora respondendo à tua pergunta, Miguel, desenvolve o mais importante nestas idades, que é eles gostarem muito disto.
porque eles, mesmo as crianças, privam-se de muitas coisas para estarem no ténis, quer a treinar, quer a jogar, e portanto é preciso gostar muito e é preciso ter muito boas experiências. Não digo que é preciso sempre ganhar, obviamente que não pode depender de ganhar, mas é importante saber e gostar de competir. E competir é ganhar umas vezes e perder outras. E isso temos que colocar sempre bem presente na cabeça das crianças, que competir é as duas coisas, não é só ganhar. Relativamente aos passos seguintes, a tendência, obviamente, é cada vez estes circuitos serem menos family friendly, menos, não diria amistosos, mas cada vez serem mais competitivos, portanto mais exigentes, a própria competição ser também mais equilibrada, e isso para mim, relativamente à escolha dos torneios da próxima fase, não é? A seguir ao Vanguard, a seguir ao Smash Tour, passa muito por escolher competições equilibradas. E hoje em dia temos um leque enorme de competições, como o Rui disse, trouxemos muitos torneios em Portugal. Nós temos a nível internacional juvenil mais de 15 torneios em Portugal, o que é uma grande vantagem, não é? Tentamos colmatar um bocadinho a desvantagem de estarmos numa ponta da Europa, que temos custos para competir no centro da Europa mais elevados do que obviamente os países do centro da Europa. E portanto a nossa estratégia é trazer cada vez mais torneios juvenis para Portugal, e temos muitas opções. Não há, como tudo na vida, não há um caminho, há vários caminhos, e graças a Deus nós hoje em dia em Portugal temos muito por onde escolher, e isso dá-nos a oportunidade de escolher. Escolher, para mim, há sempre um ponto que é fundamental, é escolher de forma equilibrada, escolher torneios equilibrados, onde o rácio de vitórias e derrotas seja equilibrado. Não pode ser demasiado positivo nem demasiado negativo. Estamos também a atravessar uma fase de alguma instabilidade nos circuitos, em todos os circuitos internacionais, fruto das circunstâncias do Covid, depois a guerra. Portanto, há aqui muita instabilidade e há neste momento muitos objetivos distintos. O que é que consideramos aqui importante é a escolha ser-se feita sempre em função do que é um torneio equilibrado para as crianças, não em função de se o objetivo é ser número 1 deste ou daquele circuito, ou top 10 deste ou daquele circuito. É preciso ir ajustando a competição de forma a que os miúdos tenham sucesso, mas também não tenham demasiado sucesso. A escolha deve ser equilibrada. Cada vez mais nós, a nível internacional, estamos a ir para um caminho onde tudo está globalizado, e no ténis não é exceção. Portanto, os projetos que surgem cada vez mais das organizações internacionais, como a ITF, são projetos onde agregam rankings, agregam circuitos. Provavelmente já ouviram falar do World Tennis Number. O World Tennis Number, no fundo, é um ranking global, o que agrega todos os circuitos, e eu acho que isso vai ser uma grande ajuda. Os países também tendem a conjugar várias competições num só sistema de classificação. Para quê? Para cada vez mais os treinadores e os pais e os miúdos escolham a competição de forma equilibrada, com um rácio equilibrado. E procurar o equilíbrio, para mim, é o grande segredo, entre aspas, da próxima fase. Porque as opções são muitas e é preciso saber escolhê-las com este princípio de procurar a competição equilibrada e boa e saudável para as crianças. Não é saudável, desculpa Miguel, não é saudável competir muito acima muitas semanas, mas também não é saudável competir muito abaixo muitas semanas. Claro. Bom, depois de falarmos aqui de exigência, falamos agora de equilíbrio, e também não nos podemos esquecer da amizade, porque se forjam amizades que ficam para o resto da vida no contexto destas competições juvenis, com o excelente ambiente que se vive aqui no Vanguard Stars, obviamente. Bom, obrigado Pedro. Temos mais um convidado internacional e que faz aqui uma estreia, acompanhando também a entrada da Alemanha no leque de países.
aderentes a este jovem circuito, que já é um marco no que diz respeito ao ténis nacional. O Stefan Böning, willkommen, é o diretor de ténis júnior da Federação Alemã de Ténis. Tal como a Espanha, a Alemanha é um potentado do ténis mundial, teve enormes campeões, dos quais os mais conhecidos, seguramente Steffi Graf e também o Boris Becker. E vamos então ouvir o que o Stefan tem para nos dizer. Acho que toda a gente hoje em dia percebe inglês, eu vou tentar fazer umas pequenas traduções aqui e ali. Stefan. Bom dia. Unfortunately, I don't speak Spanish and not Portuguese, so we need some help from you, Miguel, for translating. First of all, I want to say obrigado to Tatiana, José, Javier, and all the others to be part of the Vanguard Stars family. Very proud of that, and that we will have in June the tournament at Eintracht Frankfurt. You see on the posters only Frankfurt. It's Eintracht Frankfurt, one of the few football clubs that also have tennis. So the tournament will be close to the stadium. Unfortunately, Eintracht Frankfurt was last year very successful against Spanish teams, I guess. So you can probably learn from them when you are there. You know, you're highly welcome to come to Frankfurt. And I want to talk today a little bit of the German tennis development, junior development. Probably you will translate what I said. I think these days everybody understands English, so you can go. Vou apenas mencionar que de facto este ano temos uma visita a Frankfurt, ao Eintracht Frankfurt, um conhecido clube de futebol na Alemanha, mas que também tem a componente do ténis, e será essa a etapa alemã do Vanguard Stars. I'm more or less 20 years now in junior tennis, from the small area, my own club, then to the state federation. I was the vice president of a state federation, and now I'm actually in the German juniors committee, and there I'm responsible for under 14 and younger development, which includes also under 12, under 11. Actually, we have a quite good pathway for the under 12, and we are developing an under 11 pathway, just to guide the parents and the players what to do, not to do too much, not to do too less. So give them a kind of guideline with our federation pathway. Just to give you an idea how the German sports is structured, we have nearly for every sport and social activity a non-profit club. So we have a club for tennis, we have a club for table tennis, we have a club for volleyball, we have a club for football, we have a club for trumpet, we have a club for other musicians, we have a club for art. So I think in average every German is in 4 or 5 clubs. That makes it completely difficult to combine good players, and the same problem we are facing with our federal structure in Germany in general. When you compare centralized countries where really you can direct from the center to all areas in that country, in Germany we have our states, our regions, our clubs, and that makes it difficult to guide from a federation point of view, but also from bottom up, to give the kids and the parents an idea what is the way, the pathway from bottom to the top. O Stefan falou-nos um pouco da estrutura do ténis na Alemanha. Na Alemanha há muito hábito de os jovens e as pessoas pertencerem a clubes de todo o tipo, desde clubes de música a clubes desportivos, e o que torna por vezes difícil a centralização desportiva. Yeah, as you can imagine, when you think about Germany, most of the time you will say, okay, they have regulated everything, they have rules for everything, they have plans for everything. In theory that is correct,
So for junior tennis, it's a clear picture. We follow the ITF play and stay concept. We have the small court, mid court, the green ball, yellow ball, everything like all the other countries should have. And also we have a quite theoretical system in which squad you are in, at which age you are. So you start with under 8 to qualify, kind of a scouting system to come to a regional squad. 11 and 12 is then the next stage. You qualify for the state squad, and under 14, 15, then you stay in the state squad, but you get support from the national federation. So there are clearly marked squads like country squad, NK2, NK1, and everything is directed from the Olympic Sports Committee of Germany. So it is only allowed to have a specific number of players in these squads. So you don't have any flexibility. You must really stick on those figures, and this makes it quite difficult and also understandable for parents to follow that rule. And that's why I said this is a theoretical thing which is very German specific. Tem tecido competitivo muito estruturado, que parte dos clubes para depois as cidades, zonas regionais, e depois os centros torna-se difícil por vezes aos pais acompanharem todo esse processo. The other thing, when we come to reality, we always talk about we do everything around the player. So the player is in the center, and the surrounding should support that. We talk about parents, we talk about local coaches, state coaches, and the surrounding itself, meaning where do they live, probably also question of money, how good are they at school. So the whole thing is in the center, the player. This is also a very theoretical picture, because at the end everybody has own goal. With that federal structure, I often recognize that a club coach doesn't send players to our scouting system because they fear that they will lose the player. At the next level, the regional coach doesn't want to promote the player to the next level, to the state federation, because he has the same fear. And also the state coaches, they don't have the real goal that at the end the player wants to be a professional player, because also then they will lose him or her. So the theory, everything around the players in the center is the theory, but in reality, and this is why I'm so happy that also this tournament could change the mindset of many people, because this should be a kind of family. Those kids, and when you do international things, you will meet again. And if you're then only opponent, this will not help you in that age. I saw that also last week when I was at IMG Future Stars in Athens, which was also quite nice event. You see already that those under 12s behaves like friends. So they are sitting in one boat, and there are some guys and girls who are not dealing like this, but at the end it's getting more and more that the kids are getting friends and helping each other. And I think this should be also a goal of that tournament series here at Vanguard Stars. Sim, o Stefano falou pouco do papel e da importância destes circuitos no estabelecimento de amizades, e falou também pouco de um mal que, eu não diria um mal, mas é uma característica que afeta quase todos os países, que é o sentimento de proteção que os treinadores têm perante os seus jogadores,
o treinador do clube não quer perder os seus melhores jogadores, depois o responsável regional também não quer perder os seus melhores jogadores para as estruturas nacionais, e as estruturas nacionais também querem manter os seus melhores jogadores e não perdê-los para o circuito profissional. Another topic, probably you as parents here with 11 and 10-year-old kids are not facing that at the moment, but as you continue with the school career, you will face that problem that with 14, 15, when there are the right point in time to decide where to go from a school situation, that especially in Germany this will fit not together with competitive sports. So we have many problems, and Pedro, you will confirm that the Germans are actually in Tennis Europe quite good under 14, but after that you don't see them in the ITF international ranking in the juniors, because really with 15, 16 you must decide what to do, sports or school, and it's always better to decide school, but there must be a chance to combine that. And in Germany we are far behind digital solutions, also from a school system. We have a pilot school where we extend the school period, the time when how long they stay in school, by 2 years. So there are first steps to have only 20 hours school per week, because we extend the whole period. This could be a solution in combination with digitalization, that we also allow that tests were made all over the world. This should be possible. The German system is very strict, and we are really working on that to allow also for other sports the combination of competitive sports and school education. Yeah, and then also 14, 15 is that age where kids start having boyfriends and girlfriends, a lot of other interests. O Stefan falou um pouco dessa encruzilhada que surge em muitos casos quando os miúdos têm 14, 15 anos e tem que se tomar decisões, e é preciso optar por um profissionalismo no horizonte ou não, e é de facto uma idade crítica para o acompanhamento. E depois cada país também tem, há países que não têm, por exemplo, campeonatos nacionais a partir dessa idade e que fomentam a entrada dos jogadores no circuito profissional. I think these are the opportunities, the challenges that we are facing in Germany. I'm pretty sure that they are nearly the same in all other countries, probably in a different direction, but actually the same. The hope that I have also to be here and sitting together with you is the international exchange on our level, as the same as the international exchange for the kids and for the parents. At the end, at that age group, we always talk about protect children, not sending them too early and with too many hours and with too many tournaments, with too many matches, and lose them probably when they are 14 or 15. And if you just think about an international tournament under 11, under 10, the first reaction is, oh, this should not happen international under 10. Why should they travel all over the world? But that's why I'm glad that I see the tournament here to give the guys in Germany a different impression, because this is a event, a family event, as you said. This is to attract kids for tennis tournaments. I think every player who is here will never forget that tournament, and this is one of my hopes to implement that all over, also in Germany. I'm pretty sure that the first tournament will be a challenge to convince all the players in the greater area of Frankfurt and also in the rest of Germany that this is an event. It's not fighting against each other. It's a fun event. It's something you will never forget, and therefore I'm really looking forward to Frankfurt.
O Stefan fala aqui da importância do intercâmbio. Ele, enquanto responsável pelo ténis juvenil da Federação Alemã, também está aqui para aprender e, de facto, foi confrontado aqui com esta cerimónia, uma cerimónia espetacular. Viu a alegria da criançada e, de facto, há países que não fomentam a competição nos escalões etários mais baixos. Competitividade, há também a tese de que a competitividade em torneios de menos 10, menos 12 é perniciosa, mas o Stefan teve a oportunidade de ver que neste enquadramento social e familiar as coisas são diferentes e, de facto, podem correr muito melhor e são muito importantes também para a formação desportiva da juventude. Obrigado. Nicht zu danken. Bom, temos outro convidado internacional, o Albert Ângulo, que é uma figura do ténis espanhol e que hoje em dia assume o cargo de Team Manager da Wilson, que é uma das empresas desportivas mais importantes do mundo, sobretudo uma empresa com enorme tradição no ténis, não só no ténis, mas também e sobretudo no ténis, muito conhecida pelas suas raquetes, pelas suas bolas, pelo seu equipamento, desde Jack Kramer até os dias de hoje, Roger Federer, passando por grandes campeões, e os melhores jogadores portugueses também jogam com Wilson. Bem-vindo, Albert. Gracias. Vamos então falar da importância do equipamento, da importância do crescimento desportivo dos jovens. Bueno, primero de todo, perdonad por el idioma, yo también voy a hablar en español, que creo que igual es un poco más fácil. Creo que no hará falta que traduzcas. Bueno, y voy a empezar primero por los agradecimientos. Primero agradecer por la invitación para poder estar en una simposión como este. De estas charlas así, pues siempre salen cosas interesantes y sobre todo cuando hay esta mezcla un poquito de culturas de gente pues de otros países, pues al final hacemos una pequeña mesa redonda ahora, pero hemos hecho varias mesas redondas donde hay una palabra muy importante que antes ha dicho ella, que es que hay un poco de conexión de todos los países, pues sobre todo en España y Portugal, que también son más cercanos. Nada, yo cuando me hicieron un poquito que desarrollara un poquito todo, cualquier tema, ¿vale? Yo planteé un poquito el ejemplo un poquito del desarrollar sobre todo la formación de los jóvenes talentos un poco, pero bueno, la verdad es que voy a cambiar un poquito mi speech y lo primero que voy a hacer un poco es, bueno, voy a empezar un poquito por el motor que yo creo que de cualquier inicio, sobre todo en la parte del tenis, es pues ver eventos como los de hoy, que al final es el motor de lo que tiene que iniciar un poco a cuanto más volumen y más actividades como estas, es lo que luego va a generar el motor de tener mayor número de jugadores en el alto nivel un poco arriba. Yo creo que aquí está Rui Machado, que ha dicho, él ha tenido la suerte de pasar pues también un tiempo en España en su etapa como jugador, ahí también tuve la suerte de coincidir con él. Y yo creo que con la parte que estoy viendo, porque a mí me gusta mucho venir a Portugal y todo el mundo habla de Portugal, habla mucho de España, y yo cuando voy a España hablo mucho de Portugal, porque creo que Portugal fue muy pionero hace años atrás a la hora de invertir sobre todo en una cosa que España está haciendo mucho ahora, y es que la Federación Española de Tenis, que antes tenía un centro de alto rendimiento donde estaba juntamente con los otros deportes en el CAR de Sant Cugat, pues ese centro desapareció y la Federación Española hizo un cambio un poquito de rumbo y empezó a invertir mucho más en lo que yo estaba diciendo, ¿no? En circuitos como este, en la conexión entre otra cosa muy importante que han dicho también, que son todo el tema de los clubs, que lo ha comentado él. O sea, hay mucha conexión entre las federaciones y los clubs, y realmente pues es ahí donde del volumen, como decía Jaime también, luego es el filtro y la ramificación se va haciendo un poquito más pequeña, y al final pues
se va especializando mucho más en circuitos europeos. Y luego, pues también otro tema muy importante que ha salido es el tema, pues, de la conexión entre intentar ser profesional y el tema académico, también es muy importante. Y en el último eslabón un poquito de la competición, que es ya el salto a profesional. O sea, todos esos pequeños escalones no serían nada, yo creo. Al final, pues yo, pues hablando un poquito de Portugal, sí que he visto, y lo hemos hablado conjuntamente antes, que el nivel de los jugadores portugueses, incluso de sub-12, sub-14, no es tan diferente al español. Pero luego hay esa parte que yo creo que teniendo la experiencia de lo vivido un poquito con Rui, yo creo que va a dar un poco más con la tecla. Y yo creo que, bueno, me ha sorprendido ver un evento como este, aquí porque me habían hablado mucho y demás, y esto en la parte donde vengo yo, pues que es más fácil. Rui sabe que en la zona de Barcelona, pues es mucho más fácil. Yo vengo de un club en el que he trabajado 25 años y solo en mi club teníamos 700 alumnos y éramos 55 entrenadores. Pero es que en 10 kilómetros a la redonda hay 2 clubes más importantes, que es el Polo, que tiene 1000 alumnos y tiene 38 entrenadores. Y 3 kilómetros más hay otro club, que es el Club de Tenis Barcino, que tiene otros 600 inscritos más alumnos y no sé cuántos entrenadores más. O sea, al final eventos como estos son los que son el motor un poquito del futuro del tenis, sea portugués o español. Y luego está claro que obviamente la federación tiene que redirigir un poquito los recursos para intentar que los jugadores se desarrollen al máximo para entrar en la etapa profesional. Entonces yo no me quería extender mucho más, ya te digo, lo que me gustaría enlazar el desarrollo de los jóvenes talentos jugadores, en que si no hay circuitos como estos a nivel de motor no hay conexión. Es muy importante también esa conexión que hemos dicho, no solo a nivel de conexión entre etapas y fases, sino conexión entre países, porque es otra de las cosas que yo también decía aquí, que veía muchos centros muy referentes, pero si yo hago la comparación un poquito más en la parte de España / pues Cataluña, ahí veo todo, o sea, está todo muy más ramificado y más conectado quizá que aquí. Esa es la sensación que me da. Pero ya te digo, hay 2 o 3 cosas que voy viendo y me da la certeza que en poco tiempo creo que el tenis portugués, por lo que voy viendo a nivel, sobre todo en edades tempranas, creo que poco a poco va a estar un poquito más arriba. Así que nada más. Obrigado, Albert. Sim, de facto, até para os jovens tenistas é um fator extra de motivação conhecer gente de outros países, de outras culturas e forjar também amizades internacionais. Bom, Tosé Monteiro, diretor técnico do Clube Ténis da Trofa, vai-nos falar um pouco da realidade dos clubes. Afinal de contas, os clubes é onde tudo começa. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite que foi feito com o intuito de contar um pouco da história de um pai treinador que acompanhou o seu filho durante 10 anos. Não estou aqui como diretor técnico do Clube Ténis da Trofa, embora o seja, mas sim contar um pouco da história do que é um pai treinador, se calhar é mais interessante para os presentes. Foram 10 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de uma paixão diária que fez com que um menino que começou bem cedo, passou por este circuito, faz parte desta família e que hoje em dia está noutro processo. Sendo eu alguém ligado à área desportiva, desde cedo a vantagem de proporcionar vivências motoras
de forma geral a uma criança, era claro para mim que a longo prazo traria resultados. Potenciar uma criança desde cedo, desenvolver um perfil de jogador em que os resultados não prevaleciam sobre o processo, era uma grande vantagem para um pai treinador. Existem algumas desvantagens, como é evidente. Essas desvantagens tentava eu equilibrar a exigência que esta modalidade que foi aqui dita que é exigente, com a colaboração de treinadores da minha confiança, em que equilibravam a balança e que nos ajudavam a fazer crescer um jogador. O segredo era esta paixão diária, o trabalho que era feito, como já foi aqui dito, a escolha de torneios desde a primeira ronda competitivos para o atleta em questão, o enfoque muito cedo na parte técnica, desenvolver e potenciar um miúdo para que no futuro pudesse ter vários argumentos que o ténis de hoje exige. E etapa a etapa as coisas iam acontecendo, o Salvador, neste caso, ia crescendo e a tomada a dificuldade muitas vezes em dissociar também o papel de pai e treinador também era uma realidade. A colaboração com outros treinadores também, mais uma vez repito, equilibrou muito a balança e chegou uma altura que a exigência é outra. Aos 10 anos ele venceu o Masters aqui no Jamor, foi campeão nacional sub-12, campeão nacional sub-14, e o pai tem a consciência que chegou uma altura e que tem que passar para o outro lado, e passa de um papel de interveniente no processo e passa para o lado motivador, mais confidente, mais motivador, e surge a consciência clara que uma candidatura ao Centro de Alto Rendimento aqui do Jamor era uma possibilidade. Foi feito, o Salvador neste caso ficou muito entusiasmado, desde setembro está dentro do projeto e o pai passa para o outro lado, que é esta mensagem que eu queria deixar. Quem não é pai treinador e é treinador, aqui é quem não é treinador pai, mas sim confiem no treinador do vosso filho, confiem no processo, nunca coloquem em causa os resultados, mas sim naquilo que eles estão a fazer. Sei que muitas vezes é difícil dissociar resultados do trabalho que se está a fazer, mas o segredo é mesmo esse. Comuniquem mais com o treinador do vosso filho, partilhem e estejam dentro da equipa, do lado de pai, e as coisas certamente trarão outros resultados a longo prazo. Esta era uma ideia clara que eu tinha. Não colocaria, nunca pus em causa a forma dele jogar para conseguir determinado resultado, mas sim olhar para a frente e ele no futuro ser capaz de ser um jogador com argumentos, porque isto é um caminho muito, muito, muito longo e o mais importante, acho eu, humildemente, consegui fazer, mas o mais difícil está para acontecer. Daí a exigência de deixar para outros intervenientes
e passar para o outro lado, que é o lado do pai. Muito bem. Interessante o testemunho de um pai que foi também treinador. Por vezes esses dois papéis são difíceis de conciliar. É necessário gerir muito bem esse equilíbrio. Obrigado pelo testemunho. Obrigado. E boa sorte para o filho. Desejamos o melhor para os nossos filhos, obviamente. Claro. Desejamos o melhor para as futuras gerações do ténis português. Bom, e vamos passar então para o último testemunho deste simpósio. Eduardo Mendes, Chief Impact Officer da Brave Generation Academy. Vamos então ouvir o seu testemunho. Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar também aqui os meus colegas de painel e agradecer o convite por estar aqui hoje a representar a Brave Generation Academy, mas sobretudo a pensar e a convidar-vos a pensar em formas alternativas de olharmos para a educação. E quando me foi feito este desafio, eu pensei, bom, isto é uma excelente oportunidade para pessoas que provavelmente vivem o dilema de como é que eu dou este caminho dual, proporciono este caminho dual aos vossos filhos, que é manterem a parte académica bem, mas depois também a parte desportiva. E ao pensar o que vos trazia aqui hoje, em termos de discurso, pensei em dividir isto em em três partes, aliás, o passado, o presente e o futuro. E quando olhamos para o passado, o que é que nós vemos? Isto foi muito badalado recentemente, somos 8 mil milhões de seres humanos no planeta desde dezembro do ano passado. No início da Revolução Industrial éramos 1.000 milhões, então multiplicámos isto por 8. Mas de alguma maneira nós fomos conseguindo criar riqueza e proporcionar boas condições de vida, aliás até melhores condições de vida a todos estes seres humanos. E tudo foi mudando ao longo deste tempo. Olhamos para os telefones hoje como eles eram há 100 anos atrás, se calhar nem é preciso ir tão longe, e vemos uma espantosa mudança. Olhamos para os automóveis hoje como eles eram há 100 anos atrás e vemos uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Olhamos para qualquer coisa que pensem, um televisor, qualquer coisa, e tudo foi evoluindo ao longo destes últimos anos. Mas quando olhamos para a educação, eu convido-vos a fazer um Google do que era uma sala de aula na década de 50, no início do século XX, no século XVIII, mas até vos convido a fazer uma coisa mais radical, que é googlarem como é que era o ensino em Roma Antiga e na Grécia Antiga. E vão ver, até no Egito, e vão ver hieroglifos e coisas pintadas que são reminiscências puras daquilo que acontece hoje em dia. Temos um professor a comunicar conhecimentos, factos, dados, números aos alunos que os devem memorizar. Mas o mundo foi mudando muito, como vimos até hoje, o que nos faz chegar aqui ao ponto presente. E quando olhamos para a educação, olhamos não só para a forma como ela tem vindo a acontecer, mas também para o facto de que é ainda um modelo de one size fits all. Ou seja, independentemente dos talentos, das motivações, das características mais ou menos inatas ou desenvolvidas de cada um dos alunos, o professor vai veicular a informação da mesma maneira, os horários são os mesmos para todos, os manuais são os mesmos para todos. Mas nós sabemos que os seres humanos são diferentes. Basta olhar à volta e nós vemos essa riqueza que é a diversidade humana. E agora, indo ao detalhe do que está a acontecer hoje e daquilo que vos importa, nós temos alunos com motivações diferentes. Temos alunos que querem ser tenistas, mas temos alunos que querem ser basquetebolistas, futebolistas, que estão ligados ao desporto e que têm essa paixão. Temos o mesmo na música. Eu não foi no desporto, mas na música tive de fazer essa decisão muito cedo na minha vida, que é, quer ser músico ou quer seguir o mundo académico, e acabei por ir por aí. Mas temos o mesmo com as artes, temos o mesmo com tanta coisa, e respeitar esta individualidade das pessoas, a forma como elas preferem aprender e aquilo que elas querem fazer com a sua vida. A escola, na forma tradicional como se tem dirigido a educação, não tem dado resposta. E neste momento presente, o que é que nós vemos? Vemos que há 69, vamos ter até 2030 a necessidade de ter 69 milhões de professores formados em todo o mundo, e não os estamos a conseguir formar com a velocidade necessária. Temos 260 milhões ou 260 milhões de jovens no mundo que não está a ter acesso a educação de qualidade, e para tudo isto, para todos estes problemas, não tem havido solução. Deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses. Eu não estou aqui a demonizar o ensino tradicional. O que eu acho, há certamente um mercado para isso. O que eu acho é que para todas as outras franjas de população não tem havido solução. Felizmente,
estamos no presente, no meu discurso, passámos do passado para o presente. Felizmente hoje existem algumas soluções. A tecnologia tem-nos possibilitado essas soluções, o ensino à distância. Modelos como aquele que eu represento aqui hoje, a Brave Generation Academy, permitem flexibilizar e ir ao encontro das necessidades, motivações e desejos individuais de cada aluno, mas há outros, não é só a Brave Generation Academy, temos a Escola 42, temos um monte de soluções inovadoras que vão aparecendo e que vão colmatando estes nichos de mercado. Eu acho sempre que vão ser um nicho. A escola tradicional existe e cumpre o seu papel e a sua missão. Nós estamos aqui para aumentar isso, não é para fazer frente, é para aumentar essas soluções. Como é que estas escolas têm vindo a funcionar? Eu vou falar da Brave Generation porque é apenas a que eu conheço melhor. O que nós temos é toda a componente académica é alicerçada na parte online e por conseguinte com toda a flexibilidade que isso traz de um ponto de vista de pace setting individual que cada aluno queira colocar, mas também de um ponto de vista de onde é que eu faço a minha formação. Eu posso fazê-la desde casa, desde a escola, desde o avião, desde a praia. Isto hoje em dia é possível com acesso à tecnologia, mas vocês questionar-se-ão, e com razão, ok, mas pôr um aluno dos 12 aos 18 anos, que é o target da Brave Generation Academy, consciente de que quando está na praia, se calhar tem de fazer os trabalhos e cumprir e entregar uns papers, não é fácil. Pois claro que não é. E é aqui que entram o papel dos adultos, dos pais, como educadores, lá em casa e também de outros profissionais que, por exemplo, na Brave Generation Academy temos e que são os Learning Coaches. Não são especialistas em matemática, nem em física, nem em química, nem em geografia, mas são alguém que vai trazer aos miúdos, se me permitem a expressão, este sentido de responsabilização, este sentido de accountability e dar-lhes, sobretudo, o empoderamento suficiente para eles serem donos da sua agenda, donos dos seus objetivos, convidá-los a traçarem objetivos, desafiá-los nos planos que eles vão colocar em marcha para cumprir esses objetivos e de cada vez que se estiverem a desviar, chamá-los à pedra, se me permitem novamente a expressão, chamá-los à pedra e dizer, bom, tinhas este plano para o trimestre ou para a semana e não estás a conseguir cumprir. O que é que vai acontecer? Vais dilatar o prazo, vais correr mais rápido, a decisão é tua. Reparem que o que nós estamos aqui a fazer não é obrigar nem a proibir, nós estamos a convidar a serem responsáveis. E este é um bocadinho o papel que eu queria alertar para a figura do adulto, a figura do educador, num modelo que é altamente flexível. Eles podem realmente fazer à velocidade que quiserem, podem fazer a matemática de uma assentada e a química depois, podem ir fazendo em paralelo como no ensino tradicional, sim? Mas responsabilizá-los sobre isto é este o papel do educador, este outro educador, esta outra figura da educação que não é o professor, que nós chamamos aqui a atenção. Nós temos esse papel na Brave Generation Academy, para quem escolhe modelos mais free flow, como totalmente online, então aí se calhar são vocês, são os pais lá em casa que têm de fazer o papel do coach, e ensinar-lhes estas, isto é uma palavra minha, eu chamo isto as metacompetências, porque é aprender a aprender, aprendemos a ir encontrar as soluções, aprender a traçarmos os nossos objetivos, aprender a sermos accountable pelas nossas vidas. Eu venho num passado ligado à indústria, ao mundo corporate, sobretudo na área de recursos humanos, e aquilo que eu vos posso dizer é que estas são as competências que fazem a diferença no sucesso ou insucesso profissional das pessoas com quem eu fui lidando ao longo de anos de profissão. Todos nós saímos da escola a saber que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, mas nem todos saímos da escola a saber liderar-nos a nós próprios, liderar os outros, e termos esta capacidade de traçarmos os nossos próprios objetivos, corrermos riscos e encontrarmos as soluções e aprender a aprender. E agora, saindo do presente para o futuro, eu faço aqui um disclaimer, eu não tenho uma bola de cristal, nenhum de nós tem, ninguém consegue prever o futuro, mas aquilo que me dá a sensação é que se isto é importante hoje, mais ainda vai ser no futuro, porque o conhecimento, vou voltar ao teorema de Pitágoras, o conhecimento hoje em dia é uma commodity. O ChatGPT diz-me em qualquer altura quando é que aconteceu a Revolução Francesa e quais é que foram as forças que tiveram em jogo. Mas eu ser capaz de me questionar, ter a curiosidade intelectual para me perguntar o que é que aconteceu na Revolução Francesa, porque é que é importante eu saber isto, o que é que eu quero fazer com este conhecimento e como é que eu quero pôr isto ao serviço do meu sucesso profissional, do meu sucesso no ténis, o meu sucesso como ser humano, aquilo que me faz feliz e que me faz correr. Isto
é o truque. E nós acreditamos que nestes sistemas mais flexíveis, e muito em concreto na Brave Generation Academy, estamos a passar estas metacompetências para os nossos miúdos e que vai fazer deles, ainda não há jurisprudência, também sou muito honesto, o projeto tem 1 ano e meio, mas no futuro acreditamos piamente que isto vão ser as competências que vão fazer a diferença para eles se sentirem mais realizados e sobretudo mais felizes na vida. Então a mensagem que eu vos quero aqui passar é: hoje há soluções. Não descarta o papel de uma educação importante, que é a educação para as metacompetências na figura de um adulto, seja ele o pai, seja ele o learning coach, seja uma parelha entre o learning coach e o pai e a mãe, que se articulam entre eles para não deixar o filho ou a filha desviar, mas hoje há soluções para isto. E chamar esta responsabilidade aos miúdos, colocá-los no driving seat, é isso que realmente vai fazer a diferença. Para o futuro e para as competências que vão ser necessárias no futuro, quer na cidadania ativa, quer no mundo do trabalho, quer no mundo do desporto. Este foco, esta disciplina, esta nossa capacidade de fazermos acontecer aquilo que queremos fazer com as nossas vidas. Dito isto, eram as poucas palavras que tinha para vos dizer. Desejo-vos um excelente torneio e uma vez mais parabéns por toda a organização. Obrigado. Depois deste testemunho, vamos então passar para a fase de perguntas e respostas, mas antes de passar o microfone aí para a bancada, tenho já aqui alguém que quer fazer uma primeira pergunta. Vamos então arrancar com este diálogo, com esta dialética. A Tatiana pediu o microfone. Tatiana. Obrigada. Não queria demorar muito, porque eu sei que o Rui tem hoje avião, ele vai levar 2 atletas e tem que ir. Portanto, muito obrigada, Rui, mais uma vez, a sua presença. Lembro-me muito bem os seus jogos no Estoril Open, emocionantes, que o público vibrante e aquelas grandes vitórias e conquistas que dava sempre muita paixão aos jovens e a todos, acho que é aqui. Muito bem. Bom. Mais uma vez obrigado, agradecer à Tatiana e ao José este convite, estar aqui presente é mais uma vez sempre uma honra, não só a representação da Federação, mas também em meu nome pessoal. Bom, o Rui vai ter que... Well, Stefan, I have one question here for you. Well, I was been 3 times in Germany, and I see the international tournaments under 12, and I like, because the many people, all the people very happy. The organization is very good, and the level of the players, German players, is so high, because the component of the physics and the techniques very good, excellent. No, the performance is very good. My question is that I don't know if you know that your country, the Germany, is #1 in Europe because of statistics and numbers of the clubs, of the tennis clubs, beautiful tennis clubs, more than 10,000. And my question is, why you the very good level of the under 12, and in the future not many professional tennis players? For the German culture, to be professional tennis player is something special or no? Or the parents prefer more studies or something like this? What I mentioned before, we are under 12 and under 14 on a very good way. So from the theoretical and practical way how to teach children to tennis sports is absolutely okay. But then we are facing those problems. And what I missed before, most of our players who are in ITF ranking or in the professional tour stepped outside of the federation structure. So they made their own way with a private coach or with the parents or with an academy or whatever, because
a federation cannot cover in the same way you need it when you are 15, 16. All of our parents are blaming us. We need a one-to-one relation. So we need a fixed coach from the federation. And therefore a federation is not able to fulfill that from a money perspective, from a human resource perspective. And there it ends. And some of them players drop out. They say, okay, now really studies and school is more important because we cannot pay that amount for our private coach. You need a travel coach, you need a physician, you need so many things. And some of them drop out. Some drop out because of other reasons, like all 16 years old or 15 years old have in mind friends and whatever, first love. And only a few remain in the federation structure. Zverev is one of the best examples. He got support from the German Federation, but he made it with his brother and with his father. And there are many other examples where this happens. And this is the main problem and the main challenge that we have. First, make it able to do school and competitive sport. This is the first topic. And the other topic is the German Tennis Federation received only since 2 or 3 years money from the government, because everybody says tennis, these are rich people. Tennis clubs own their own property, not like football clubs or other. They are always dependent on what a city is offering. So it's since 2 or 3 years that we get money from the government, but this money is always related to your success at the Olympics. And a friend of mine, Dirk Hordorf, is always doing that comparison. Rowing is not so popular in Germany, but we are, I think, #1 in the world in the Olympics. And they have singles, doubles, 4, 8, only 1 row, 2 rows and whatever. And if you have then 4 or 5 gold medals, then you get more money than in tennis, because we have only singles, doubles. You have not that possibility to make all those gold medals to get that money. And in comparison, we have, I think, 1 million tennis players and I think 10,000 rowers. So that relation, you get the same money with this 1,000 times higher number of active members. That is that misleading stuff. And this is a political thing which we cannot solve easily. And I fear that many players will step outside of the federation structure. And one last point, in Germany we are facing a general problem that competitive sports is not the real goal anymore. There are only a few, and we had that discussion before. Our German ranking in the juniors is more and more reducing. We had under 12 sometimes 250 players who are in the German ranking, and this is decreasing more and more. So competitive sport is not a goal anymore, and this is really sad. Thank you. Bom, temos aqui alguns pais nas bancadas, talvez alguns treinadores, e eu gostaria de endereçar o convite aos presentes. Podem colocar as vossas questões. Alguém que queira endereçar alguma pergunta aqui aos convidados, por favor, cheguem-se à frente. Eu aproveito até que chegar as pessoas para as perguntas. Eu aproveito também para fazer uma pergunta a Tosé. Tosé, ser pai e ser treinador, como que eram tempos quando vocês estavam juntos, treinavam juntos e depois voltar para casa e ao ambiente familiar? Será que havia algumas complicações ou não havia, e como vocês conseguiram nesta separar? Pois, a dificuldade muitas vezes estava aí, em que passar do papel de treinador para pai, havia essa dificuldade, como era evidente. Contudo, tenho a sorte de ter
a minha mulher ligada à psicologia, que muitas vezes servia de balança e que ajudava a esse equilíbrio no dia a dia. A jeito. Pronto, se chamo Marco Mendes, sou pai de uma menina que tem 9 anos e que se iniciou no ténis há relativamente pouco tempo e graças a Deus também me tem levado a conhecer este mundo do ténis que era desconhecido para mim. Em primeiro lugar queria dar os sinceros parabéns à organização deste torneio e à Federação Portuguesa de Ténis, que tenho percebido ao longo destes poucos meses que têm desenvolvido muito trabalho com as crianças e que acima de tudo as faz viver momentos felizes como este que aqui estamos a passar, e eu acho que isso é muito importante. Infelizmente não consegui, cheguei há pouco tempo, não consegui ouvir o seminário todo e desde já pedia, se fosse possível, partilharem online todo o seminário, que acho que é muito interessante. Está a ser transmitido em direto. Ótimo. Não é? A questão que eu queria também deixar é que às vezes sinto que em crianças tão pequenas há uma pressão muito grande por parte dos pais. Eu tento não fazer isso, mas noto que em muitos casos isso existe. E a minha questão é, esta pressão muitas vezes exigida pelos adultos não levará a uma criança com um talento enorme a levar à sua desistência em pouco tempo, de poucos anos de prática de ténis? Obrigado. E parabéns mais uma vez a todos. Obrigado, é uma questão muito pertinente e é uma questão que até pode ser abordada ao mais alto nível, porque temos exemplos de casos de jogadoras de primeiro plano e recordo-me imediatamente da Jennifer Capriati, que se tornou profissional mesmo antes dos 14 anos. Enfim, teve um pai que sempre foi muito presente e ela atravessou ali um período muito difícil, chegou a ser detida por posse de drogas leves, por furtos e também pensou-se que ela ficaria perdida para o mais alto nível e o certo é que fez essa travessia do deserto e depois ganhou títulos do Grand Slam e tornou-se número 1 mundial 8, 9, 10 anos depois de ter irrompido pelo circuito profissional com o sucesso que se conheceu na década de 90. Eu gostaria de saber quem é que poderá responder. Eu acho que o Pedro será a pessoa adequada para responder a isso. Obrigado. Marco, certo? Não sei se a pergunta era para mim, mas eu respondo mais perto. Assim, às vezes nós imputamos sempre a pressão aos pais ou até aos treinadores e esquecemos sempre de um elemento aqui que também mete pressão e muitas vezes os miúdos também metem pressão neles próprios e acontece isso mais vezes do que nós pensamos e ser exigente também é uma forma de meter pressão em nós próprios. Portanto, o que eu acho é que todos os elementos devem ter o cuidado de tentar aliviar essa pressão, mas a pressão, se gostamos de competição, a pressão faz parte dela. Eu diria que todos os jogadores, mesmo os jogadores top 10 do mundo, também têm pressão, também entram no corte de nervosos, também têm os seus momentos. A diferença é que eles sabem lidar com eles. Não é? E competir um bocadinho mais cedo, os problemas da competição também são numa dimensão diferente, não é? E portanto a pressão eles também vão habituando, é uma forma, faz parte do processo e do treino. Não é? Um jogador que anda a jogar os escalões mais altos, ITFs, WTA, ATP, que tenha que ganhar o jogo para dar de comer em casa, é um problema muito maior, é uma pressão muito maior. Portanto, isso também existe, e muito. Não é? Portanto, eu acho que faz parte do nosso papel ir retirando essa pressão, mas lidando isso de uma forma normal e arranjando estratégias, trabalhando com apoio de quem percebe, apoio de uma psicóloga e o próprio treinador formar-se em termos de psicologia. Eu há uns anos tive que dar o módulo de psicologia no curso de grau 2 de treinador e portanto tive que me formar a mim próprio na área de psicologia. E aquilo foi uma circunstância, aquilo aconteceu, foi uma necessidade que eu tive que fazer esse processo e senti que a partir daí senti mesmo que passei a ser melhor treinador. Porque a parte de psicologia também está no treinador,
não é? E é muito importante. Achei que melhorei a qualidade, sobretudo do acompanhamento que fazia aos atletas a torneios. Tudo isso mudou, vi o acompanhamento de outra forma. Acho que acrescentei. E acho que os pais também podiam fazer o seu processo de formação e perceber o que é que podem fazer para ajudar. Com o apoio, uma psicóloga pode fazer, no fundo, dar formação também a um pai que queira ajudar o atleta. Portanto, todo esse processo faz parte. Muito bem, de facto, na história do ténis contemporâneo chegou a haver casos graves, casos de pais que foram impedidos de passar a contactar com os filhos. Eu recordo o Jim Pearce, o pai da Mary Pearce, que chegou a ganhar o Open da Austrália e Roland Garros. Roland Jäger, pai da Andrea Jäger, que abandonou o ténis muito cedo, era uma menina prodígio na década de 80, finais da década de 70 e início da década de 80, houve muitas meninas prodígio que chegaram onde chegaram por causa dos pais, mas também apesar dos pais. É preciso ver essas duas perspectivas. Os pais têm um papel fundamental, mas depois, por vezes, não conseguem gerir da melhor maneira o relacionamento com os filhos. Temos mais uma pergunta? Olá, boa tarde. O meu nome é Patrícia Serra, sou a mãe do Salvador Monteiro. E quando a Tatiana perguntou há pouco ao meu marido, que faz parte do painel, a dificuldade ou como é que nós gerimos na família esta exigência do ténis, é de facto uma exigência muito grande e que foi um processo que toda a família teve que se adaptar. O Salvador tem uma irmã mais pequena e, portanto, tudo não podia andar à volta do Salvador. Portanto, foi um processo de crescimento, de equilíbrio e que não foi fácil. Enquanto que o meu marido, o diretor técnico, o professor, o treinador, o pai, tinha que dissociar um conjunto de papéis. Eu era a mãe, era a psicóloga, mas não era a psicóloga porque eu não sabia muitas vezes também de que forma é que poderia ajudar o meu filho. E como o Pedro estava a dizer, nós temos constantemente ir alterando o nosso mindset e o mindset de quem está à nossa volta, ir trabalhando, construindo, potenciando aos contextos e às realidades que temos. A pressão, como este pai aqui partilhou, é de facto algo que existe em todos os desportos, não só no ténis, mas o ténis, por ser uma modalidade muito individual, ainda mais acresce. E, portanto, enquanto pais, sinto que hoje acho que sou uma melhor mãe, que consigo apoiar o Salvador de uma outra forma, porque fui entendendo o processo, fui gerindo, ainda que se calhar à luz e aos olhos de outros pais, de uma forma mais, me posicionava de uma forma mais desinteressada, no sentido também de não passar pressão para o Salvador. Acho que este é mesmo um processo que nós vamos construindo ao longo da vida, como construímos ao nível da educação dos nossos filhos. Nós não nascemos ensinados para educar, vamos educando em função das circunstâncias, dos contextos e, acima de tudo, o que nós queremos é que os nossos filhos sejam felizes, mas que também os consigamos potenciar para terem sucesso na vida, não só pessoal, mas também profissional. Muito obrigada. Obrigado. De facto, eu até ia puxar por essa característica do ténis, que é o facto de ser um desporto individual, que torna ainda mais difícil a gestão do sucesso e a gestão do desire, comparativamente com os desportos de equipa, em que tanto o sucesso como o desire são partilhados com os outros elementos das equipas. Muito bem, temos mais alguma questão? Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim, sim, sim. O meu nome é André Tomé. Desde já dar os parabéns aqui à vossa palestra. Eu, como pai de 2 meninos e apaixonado por este desporto, identifico-me mais com a história do Salvador e do professor Tosé. E um pouco gostava de perceber, pegando um pouco nas palavras do treinador Rui Machado, a exigência versus a relação dos pais, tendo esse conhecimento de um profissional ligado a este desporto, sabendo o que é preciso para chegar ao topo,
e lidar com isso dia a dia, o ter que exigir do filho, mas ao mesmo tempo a relação do dia a dia, de família, portanto, aqui um bocadinho este misto de exigência versus a relação diária normal. Este é para mim o que eu acho mais difícil na relação com os meus filhos, e que saber até onde podemos ir. Isto, claro que depois cada caso é um caso, mas saber até onde é que podemos ir versus saber que temos que exigir para conseguirem ter sucesso. É um bocadinho isto. Obrigado. Sim, de facto é muito interessante esse equilíbrio. É preciso conhecer profundamente o jovem em questão, e se alguém aqui leu a biografia do Rafael Nadal, perceberá que o tio Tony fez bullying, e só alguém com o perfil psicológico do Rafael Nadal é que conseguiria aguentar aquilo. Posso interromper? É muito pertinente isso, porque nesse caso ele retirou essa pressão da família para ele, um bocadinho. E é isso que eu acho aqui muito interessante, que é, neste caso não acontece isso, ou não aconteceu. Aí nessa situação ele cresceu com o tio a fazer um bocadinho de escudo dessa exigência que era o dia-a-dia, dos treinos. Sim, e o tio puxou o sobrinho ao limite, mas conhecendo perfeitamente até onde o filho podia chegar, e acho que todos conhecemos o incrível competidor que é o Rafael Nadal hoje em dia. Chegou onde chegou por causa dessa exigência externa, mas também pela exigência que ele próprio conseguiu estabelecer para ele. Isto numa ilha que vive do turismo, onde o ritmo de vida é calmo, e é incrível porque dessa ilha saíram 2 número 1 mundiais, o Carlos Moya e o Rafael Nadal. Mas não havia nenhuma pergunta? Acho que temos aqui também uma mãe muito exigente que também vai querer falar sobre isso. Sim, daqui um bocadinho. Stefan need to go to airport to return to Germany. Stefan, it was very we are very proud to be with you here in Lisbon, and thank you very much. Next time we see in Frankfurt during the few weeks and for the first tournament Vanguard Stars in Germany. We hope will be good for Germany's kids also, and thank you very much, and have a nice trip. E vamos despedir do Stefan Böning, responsável júnior da Federação Alemã de Ténis, que vai ter de ir para o aeroporto. Dankeschön, Stefan. See you soon, and thank you for your participation in this symposium. Bom, acho que vamos continuar com essa temática da exigência paternal, neste caso maternal. Não, só um minuto. Pedro, lembrei-me hoje como, para acontecer isto hoje todo, como nós tínhamos pensado, com sua grande ajuda no início, quando eu tinha esta ideia, pronto, que olha, isso pode ser alguma coisa muito gira, se os miúdos vão ter primeiras experiências, depois de passar pelo semestre tour, e nestes escalões, e por exemplo, fazer intercâmbio entre Portugal e Espanha. E realmente o Pedro, com sua experiência no semestre tour, eu não sei se vocês sabem ou não, mas a base do programa Play and Stay hoje em dia é a melhor, digamos, sucesso é em Portugal, e claramente isso por seu esforço durante muitos anos e por da sua dedicação. Pronto. E lembrando estes momentos, que acha, ou seja, para hoje em dia, temos algum ponto ainda para melhorar? Temos algum ponto ainda para fazer que seja importante? Temos certamente muitos pontos a melhorar, só quem não acha, só quem não pensa desta forma é que não evolui. Ou seja, eu acho que temos
temos aqui uma boa base que fomos construindo. O Play and Stay, implementamos o Play and Stay através do professor Vítor Cabral, que é hoje em dia responsável do desenvolvimento da Tennis Europe, da ITF, aliás, para a Europa, e desde 2006 temos vindo a implementar o Play and Stay em Portugal. Está perfeitamente difundido, nem em todos os países isso acontece com a eficácia que Portugal tem implementado. Fomos o primeiro país no mundo inteiro a criar um circuito como o Smash Tour, com todas as regras adaptadas ao ténis 10. Portanto, houve uma mudança das regras do ténis a propósito da metodologia pelo Play and Stay, e nós fomos o primeiro país no mundo a implementar. O circuito tem-se mantido instável e em crescimento, mas nós, se eu vos mostrar, eu tenho uma pasta que tem os regulamentos do torneio desde 2006 e todos os anos tem um PDF diferente, ou seja, o regulamento nunca foi o mesmo. Não é? O regulamento foi sempre mudando porque achamos que havia sempre coisas novas com capacidade para evoluir, e aí, quando surgiu, por exemplo, o circuito Vanguard Stars, nós tomamos a decisão de retirar alguma competitividade ao circuito e, portanto, isso foi uma mudança, foi uma evolução, para não ocupar o mesmo espaço do circuito, porque entendemos também que este circuito tinha aqui um espaço próprio e que chegava perfeitamente para fazer a transição para a bola normal. E portanto isso foi um aspecto que nós de facto mudamos e evoluímos, e mais há para fazer seguramente. Como eu disse há bocado quando falei aqueles 5 minutos, o mundo está num processo de globalização em todas as áreas, o ténis não é exceção. Os projetos da ITF, do World Tennis Number, são uma realidade, estão quase implementados a nível global. Uma classificação única é uma realidade em quase todos os países, e portanto eu acho que isso é um passo importante que Portugal também tem que dar, integrar tudo no mesmo sistema de classificações, e obviamente já estamos a trabalhar nisso. Muito bem, obrigado, Pedro. O microfone ainda está desse lado. Há algum pai, algum treinador, algum jovem que queira fazer alguma pergunta? Não se acanhem. Aproveitem esta oportunidade. Bom, eu acho então que vamos dar por concluído este simpósio. Foi transmitido em direto nas redes sociais do circuito Vanguard Stars. Acho que depois vocês podem ir lá à procura de todas estas imagens, de toda esta palestra, todas estas opiniões, e acho que me cabe agora a honra, depois de agradecer a presença de todos os convidados, dar por concluído este simpósio. Aprendemos muito, ouvimos opiniões distintas com estes convidados de relevo no ténis nacional, no ténis internacional, e desejo a todos um resto de fim de semana excelente e com muito ténis. Muito obrigado a todos, e acho que os convidados merecem uma salva de palmas. Muito obrigado a todos e bom fim de semana competitivo.